Olá, muito boa noite para todo mundo. A comitiva viajadeira e novidadeira do Terra Viva DBO na TV pede a licença dos companheiros boiadeiros para entrar nesta reunião e dar sabedência das histórias verdadeiras trazidas da nossa viagem lá para o fundo do sertão. E desfrutando da excelência da vossa companhia, já começa a fazer a contação com a recitação da prosa brideira do dia. Lá no paredão da Chapada, o eco da barulhada de rojão estralando já amainou. Embora por esse sertão afora ainda tenha muita gente comemorando, até agora, com justa razão, a conclusão do histórico acordo de liberação comercial entre o Mercosul e a União Europeia, anunciado oficialmente no fechamento da semana passada em Bruxelas, na Bélgica. Isso depois de nada menos que 20 anos de negociação, né? Falando assim no geral, do jeito que ficou combinado, o tratado pode sim ser muito vantajoso para o povo do lado de cá do Mar Oceano. E de modo especial para o produtor rural brasileiro. Mas preste bem atenção o companheiro boiadeiro que, mesmo sendo este o mais importante, ele foi só o primeiro passo de um longo trieiro que ainda tem de ser vencido pelos dois blocos para que aquilo tudo que está escrito lá no comunicado comece a valer e os países participantes possam finalmente dele colher os benefícios esperados. A primeira questão que está ocupando o tempo dos negociadores dos dois lados exatamente agora é a redação final do texto acordado. E o amigo fazendeiro deve ter uma ideia de quanto esse serviço será complicado, porque só vale o que tiver escrito no papel, isso nos seus mínimos detalhes, né? O problema é que é muita coisa junto e a sociedade em geral, incluindo empresas, cooperativas, sindicatos, trabalhadores e prestadores de serviços da Europa e da América do Sul, só está sabendo agora, com um pouco mais de profundidade, como é que a banda vai tocar e os seus mercados vão funcionar daqui para frente. E, logicamente, que vai ter muita gente gritando e esperneando, como, aliás, já está acontecendo, né? Na França, por exemplo, os produtores rurais que sempre foram contra o acordo estão se achando prejudicados e ficaram indignados com seu governo, prometendo agora levar seus tratores para cidades e parar o país com grandes manifestações de protesto. No nosso terreiro sul-americano, a reação está sendo mais sossegada, mas alguns setores, como os exportadores de carne e os produtores de leite aqui do Brasil, ainda estão meio desconfiados a respeito dos efeitos do tratado nestes mercados. O povo também não gostou muito de um tal de princípio da precaução enfiado no texto pelos europeus, que fala no direito de adotar medidas para proteger a saúde humana, dos animais e das plantas, mesmo em situações sem comprovação científica de danos ou prejuízos para um dos lados. Do jeito que está escrito lá, isso poderia ser facilmente usado por eles para fechar a porteira e barrar a entrada dos nossos produtos agropecuários. Técnicos dos dois blocos devem demorar de 1,5 a 2 anos para terminar esse gigantesco trabalho. Depois, o documento final ainda tem de ser aprovado pelos parlamentos de todos os países integrantes do acordo. Mas essa parte da história a gente vai deixar para outra hora, né? Depois de embicar na subida do Estradão ainda no final do ano passado e de percorrer um longo trieiro nesta direção, o preço do leite pago ao produtor brasileiro está começando a dar os primeiros sinais de que já não tem mais a mesma força que ele estava demonstrando nos meses recentemente passados. Dentro da propriedade, os problemas principais são o crescimento da produção e o aumento no custo da atividade. E da fazenda para fora, como aliás já é da sabedência geral, a complicação é o atual comportamento do consumidor brasileiro, que está padecendo de grande inapetência por motivo de absoluta falta de dinheiro. Pois então, para adquirir maior entendimento a respeito da situação, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a zootecnista Juliana Pila, analista da Scott Consultoria, que conversa agora com os companheiros produtores do Brasil inteiro, falando ao vivo pelo computador, direto de Bebedouro, aqui no interior do estado de São Paulo. Boa noite, Juliana. Obrigado pela sua gentileza de atender a gente mais uma vez e, como sempre, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que nos assistem. É sempre um prazer participar aqui com vocês. Obrigado, Juliana. De acordo com a pesquisa mensal aí da Scott, né? Como é que ficou o preço do leite ao produtor agora em junho, hein?
Bom, Sidney, no pagamento realizado agora em junho, referente ao leite entregue em maio, nós tivemos mais uma alta no preço do leite pago ao produtor. Essa foi a sexta alta consecutiva já no preço do leite. No entanto, essa valorização ela foi em menor intensidade do que a gente observou nos meses anteriores. Nesse pagamento, a valorização, considerando a média Brasil, ela foi de 0,6%, enquanto nos meses anteriores a gente observava valorizações aí próximas de 2%, em alguns meses passando até 4% essa valorização. Só para citar um número para vocês, considerando o leite padrão, a média nacional ela ficou em torno de R$ 1,25. E os preços do leite com algum tipo de bonificação, seja por qualidade e volume, chegaram até a R$ 1,65 por litro, isso sem considerar o frete. E essa menor valorização, ela aconteceu em decorrência já de uma mudança na curva de produção, ou seja, a produção ela vem aumentando e a demanda não está acompanhando, o que acabou tirando a sustentação do mercado. Isso que eu ia te perguntar agora, Juliana? O que foi que aconteceu com a captação de leite no mês passado e qual é a explicação para esse aumento na entrega do produto nos laticínios? Bom, em maio, considerando a média nacional, a gente teve uma recuperação de 0,3% no índice de captação da Scott Consultoria. E para junho, os dados parciais também apontam aí para uma ligeira melhora. Os fatores aí que colaboraram para esse aumento de produção, aí, essa mudança de curva um pouco mais antecipada esse ano, foram os fatores climáticos, que estão mais favoráveis esse ano, e também a receita do produtor, que estava maior aí nos últimos meses, essa recuperação na receita do produtor, isso em comparação ao igual período do ano passado, e os custos de produção que deram uma trégua em alguns momentos, e isso acabou incentivando a produção. Pois é, Juliana, você falou aí desse custo de produção, Depois de um período em que o mercado registrou aí um ligeiro alívio, a despesa já subiu de novo em junho, A conta vai apertar mais ainda para o lado do fazendeiro, Juliana? Bom, Sidney, é isso mesmo, Citando alguns números também para vocês, o nosso índice de custos de produção, ele teve uma alta em junho em relação a maio, foi uma alta de 2,3%. Essa foi a maior alta que a gente registrou esse ano. A gente observou aí uma valorização nos preços dos alimentos concentrados, fertilizantes, produtos para a sanidade animal, mas o que teve o maior peso no índice foi realmente os alimentos concentrados, aí dando destaque aos grãos, principalmente na primeira quinzena do mês de junho, em decorrência aí da semeadura nos Estados Unidos está atrasada, e isso acabou impactando os preços no mercado interno. As expectativas para o segundo semestre com relação aos custos de produção, também pensando aí do lado dos grãos, do lado da alimentação, que é o que acaba tendo maior peso, é de uma tendência de alta, apesar que isso pode ser contrabalanceado, visto que a gente está no momento de colheita do grão, aqui vai iniciar a colheita do grão aqui no mercado brasileiro. Isso pode ter alguns momentos de oferta um pouco melhor, mas de certa forma a tendência dos custos de produção subirem aí no segundo semestre. Agora, Juliana, juntando isso tudo que você falou sobre preço e custo de produção, como é que ficou a margem do fazendeiro no mês passado? Bom, Sidney, como eu falei, nesse último pagamento, apesar da valorização, essa valorização ela foi menos intensa. E junto a isso, a gente teve um aumento dos custos de produção, que foi a maior registrada esse ano. Ou seja, com uma receita menor e um custo subindo, a margem do produtor em junho ela acabou estreitando. Mas isso a gente fala que foi na comparação ainda com maio, Ainda na comparação anual, a margem do produtor está melhor esse ano de 2019. Agora, o que é que vocês aí da Scott estão prevendo a respeito do comportamento da produção agora no mês de julho que está sendo começado? Bom, a nossa expectativa é que a produção ela siga com essa ligeira melhora, Isso também considerando a média nacional, mas um peso maior aí dos estados do sul do país. Agora, nesse momento, a gente já começa a observar um fornecimento de alimentos, de passagem de inverno para os animais, e isso acaba
melhorando a captação de leite no sul do país. Mas também a gente já observa uma melhora nos estados do Sudeste, Minas Gerais, São Paulo também já vem apresentando uma melhora na captação de leite e o Centro-Oeste também. Somente na região Nordeste, que agora é um período que a produção ela tende a diminuir aí em função do menor volume de chuvas. Mas no contexto geral, na média Brasil, a produção ela deve aumentar. Agora, fazendo a conta do primeiro semestre inteiro, né, Juliana, o recebimento de leite pela indústria caiu, né? Qual é a explicação para isso? Com relação aos dados do IBGE, na verdade, Sidney, o que a gente tem é que a produção de leite no primeiro trimestre desse ano, ela foi maior na comparação anual, né? A produção de leite inspecionada, ou seja, que é aquele leite que tem inspeção federal ou municipal, ou seja, ela estadual, ela ficou em torno de 6 bilhões de litros de leite no primeiro trimestre de 2019 e na comparação com 2018, essa produção ela teve um crescimento aí de 3%. Então, apesar de a gente estar no momento de entre-safra agora, nesse momento, a produção ela tá caindo numa menor intensidade do que a gente observava no ano passado. Agora, e a respeito do consumo de leite e derivados aqui no nosso mercado doméstico? Vocês aí da Scott estão conseguindo ver algum sinal de melhora no curto ou no médio prazo? Bom, Sidney, em junho que a gente tinha boas expectativas com relação à melhora no consumo de lácteos, isso não aconteceu. Em junho a gente já observava uma queda na temperatura, né? E também tem as festas juninas, e isso de certa forma a gente observa uma melhora no consumo dos produtos lácteos, mas isso não aconteceu em junho. Em julho a gente ainda tem um fator que agrava um pouco mais esse cenário, que já começa o período de férias escolares. Então, a gente observa um menor consumo de lácteos no geral, né? Então, esse menor consumo agora, nesse curto prazo, pode acabar colaborando para essa pressão de baixa no mercado. Juliana, passando o traço e fechando a conta, então, entre os gerentes e dirigentes dos laticínios que participam aí da pesquisa mensal da Scott, né? Qual é a opinião corrente sobre o que deve acontecer com o preço ao produtor agora em julho? Bom, para o pagamento que vai ser realizado agora em julho, mas referente à captação de junho, a gente tem 51% dos laticínios que a Scott Consultoria faz a pesquisa, apontando para a queda de preços do leite pago ao produtor. 37% está falando em estabilidade e o restante, os outros 12%, está falando em alta no preço do leite. De certa forma, o viés é de baixa no mercado, principalmente nos estados do sul do país, Sudeste e Centro-Oeste, e o movimento de alta de preço do leite ao produtor deve acontecer somente na região Nordeste do país, que é onde a captação vem diminuindo. Mas na média Brasil, o que a gente espera já é um de recuo no preço do leite pago ao produtor. Certo. Bom, vamos ficar acompanhando então, né, Juliana? Queria agradecer demais esta sua participação aqui no programa. Um abração para você, abraço para toda a turma boa aí da Scott e até uma próxima vez. Eu é que agradeço, um abraço a todos e uma boa noite. Para você também. No caderno dos violeiros ainda tem um terno de modas para serem cantadas, mas para não deixar a mão ficar cansada no braço do pinho, a gente faz agora um intervalo ligeiro que vai demorar no máximo 2 minutos e mais um caquinho. E a parte derradeira da função vai ficar reservada para fazer a apresentação e a discussão, junto com os companheiros, dos seguintes assuntos. No Pará, o preço da reposição desinvestou na subida do Estradão e o forte aperto na relação de troca está deixando o invernista assustado com o rumo que está sendo tomado pelo carretão. E no mercado do boi gordo, enquanto no lado da oferta a situação só aperta, no que diz respeito à demanda, a previsão é de melhora tanto aqui no nosso terreiro quanto no comércio de carne lá para o estrangeiro. Não demora nada e é já que o Terra Viva DBO na TV vai recomeçar. É só aguardar. Estamos de volta para o Eito, no jeito e na condição de recomeçar a função. E sem mais enrolação, a gente já pega na recitação das notícias a respeito do mercado do boi magro e da reposição. Do mesmo jeito que aconteceu em todas as principais regiões brasileiras de criação, no Pará, o comércio do gado novo venceu estas semanas derradeiras andando a passo de jabuti perneta, querendo subir ribanceira em dia de chuva. Isso por dois motivos diferentes. Primeiramente, na metade abrideira do mês passado, o que estava empacando a negociação era a suspensão da exportação de carne para a China, que prejudicou demais a comercialização do boi gordo e deixou o invernista com pasto ainda ocupado e sem dinheiro para fazer a reposição.
E a segunda questão foi que, mesmo depois de vender a boiada terminada, com a retomada dos embarques para o Gigorial, o pecuarista está ressabiado e muito assustado com a desconjuminação entre a cotação do produto que ele vende e o preço da mercadoria que ele compra no mercado. De acordo com o acompanhamento da Scott Consultoria, fazendo a conta dos últimos 12 meses, o caso acontecido foi que o boi gordo registrou no estado um aumento de 12,4%. No mesmo espaço de tempo considerado, a única categoria que subiu menos do que isso foi o boi magro com peso de 12 arrobas, com uma alta de 9,6%. Pois repare agora, o companheiro, que o garrote de 9 arrobas foi reajustado em 15,1%, o bezerro de ano ficou 22,1% mais caro e o bezerro de desmama disparou nada menos que 30,6%. Pegando o exemplo mais favorável, em junho do ano passado, com o dinheiro apurado na venda de um animal terminado com 16 arrobas e meia, o fazendeiro paraense podia comprar o equivalente a 1,38 boi magro. Hoje, esta relação de troca melhorou para 1,41 boi magro comprado para cada boi gordo vendido. Já na outra ponta desta correspondência, há 12 meses atrás, um boi pronto valia o mesmo que 2,26 bezerros de desmama. Agora, vendendo o mesmo tipo de animal, o terminador de gado consegue arrematar só o equivalente a 1,95 bezerro desmamado. Com uma soca de boiada engordada esperando na invernada, de porteira fechada, algum sinal do mercado, a hora agora é de fazer a conferência da cotação da arroba e de tomar tenência da situação para ver se compensa começar uma nova negociação. Com a primeira semana da metade fechadeira do ano já estando estreada e entrada no calendário, no mercado pecuário nacional o carretão continua embicado no rumo de subida do estradão. E o mais interessante é que está indo numa toada até mais ligeira do que seria o normal e esperado para esta hora atual. O caso que tem para ser contado é que, no lado da demanda, está todo mundo apostando numa melhora do movimento. Primeiro porque o setor exportador está em grande animação, campeando mercadoria na condição exigida para poder fazer o atendimento da sua freguesia lá de fora, né? Ao mesmo tempo, aqui no nosso terreiro, a turma também está com esperança de ver alguma mudança na situação, apesar do comportamento do consumidor brasileiro, que, por motivo de falta de dinheiro, ultimamente está sendo obrigado a dar a volta no quarteirão para desviar do açougue e não correr o risco de cair em tentação. A explicação é que, conforme o companheiro boiadeiro tem perfeito conhecimento, o trabalhador que ainda está empregado está para receber por esses dias o pagamento do salário. E de certo que ele vai querer comprar carne para matar a saudade, nem que for só desta vez no mês, né? A questão é que, para a infelicidade geral dos compradores de boiada do Brasil inteiro, com a entre-safra ainda mal começada, a oferta de gado terminado já está muito apertada. E o jeito que o sujeito tem para poder fazer a carga do caminhão é pedir para o patrão dele por uns caraminguás a mais na cotação. De acordo com o balanço do dia da Scott Consultoria, a quarta-feira teve mudanças de preço em 6 das 32 regiões pesquisadas, sendo que em 5 delas a arroba foi no rumo de morro acima e só em uma única e solitária a praça andou na direção contrária. A lista das arribadas foi comandada pelo Triângulo Mineiro, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 148,50 e a vaca para R$ 137, a prazo e já livre do fundo rural. No mesmo trieiro foi o sul das Minas Gerais, que trabalha agora com o macho a R$ 146,00 e a fêmea a R$ 135. No norte do estado, o boi subiu sozinho para R$ 149,50. No sul do Goiás, aumentou tudo, com o macho pulando para R$ 143,00 e a fêmea para R$ 134. Mais ou menos a mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro, onde o boi encareceu para R$ 146,00 e a vaca para R$ 135. Já a única queda do dia foi registrada nas Alagoas, onde a foiçada acertou todos os preços do mercado, cortando o do macho para R$ 167,50 e o da fêmea para R$ 162,50. Aqui no estado de São Paulo, o boi ficou estável tanto em Barretos quanto em Araçatuba, sendo falado na base de R$ 157,50, igualmente a prazo e livre da contribuição.
Num descuido da peonada, um boi tucura se desgarrou da boiada e se abalou no taquaral. E para desatolar o bagual dessa trapeira, foi preciso parar a comitiva inteira. Sendo o boiadeiro mais experiente, eu desci a rampa na frente e, num golpe certeiro, peguei com o laço a guampa do marroeiro e, na força do meu braço, mas com paciência e sabedência, tirei ele daquele embaraço. Tendo de tocar a vida e dar seguimento na lida, a comitiva pede licença para pôr a boiada de novo na estrada e seguir para outras empreitadas. E fazendo já a despedida, a gente deixa prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h30 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.